Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora falaremos sobre sentimento de inferioridade, como que você supera esse sentimento que está travando a sua vida. E para a gente começar, uma pergunta importante para você refletir. Você se compara frequentemente com outras pessoas? Coloca aqui sim ou não. Seja sincera, seja sincero. Coloca aqui. Esse aqui é um ambiente seguro. Aqui as pessoas que estão aqui estão no mesmo barco que você, ok? As pessoas que estão aqui não estão aqui pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. Você está aqui, por quê? Porque você tem, né? Você está aí tentando se conhecer mais, você está tentando resolver. Então, você hoje se compara frequentemente com outras pessoas? Sim ou não? Coloca aqui enquanto eu vou dando um bom dia para quem está chegando aqui, vai dizendo de onde você está falando. Ana Souza Confeitaria, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Neuza Aparecida também. A Eli, oi Eli, seja muito bem-vinda. A Grace, sim, admite, muito bom. A Jaque, às vezes. A Suzana do passado, sim, agora não mais. Excelente, Suzana. E eu quero que você entenda que essa comparação que você faz, ela alimenta esse sentimento de inferioridade. E qual é o problema da comparação? Que nem sempre ela é real. Ela nem sempre é real. Ontem eu coloquei um post, eu vou até trazer essa imagem aqui, que é importante para a gente entender como essas comparações funcionam. Olha só. É que aqui acho que ficou meio estourado, mas a imagem aqui, só para você entender. À esquerda é uma foto que alguém... foi uma brincadeira que, obviamente, essa pessoa fez, postando, né, como se ela estivesse num avião. Como se ela estivesse num avião, né? Tem uma imagem ali do avião, né? O céu. E aí você começa a imaginar, nossa, olha lá, fulano está viajando. Nossa, olha lá, fulano está mais uma vez viajando. E quando, na verdade, na imagem à direita... Ele fez uma montagem, né? Ele pegou uma tampa de privada que tem ali o formato de uma janela de avião, botou no computador uma imagem de avião, e aí as pessoas não sabem disso. Porque a maioria das pessoas, presta atenção, não mostra o seu bastidor. Ela não mostra o que ela está fazendo, as dificuldades, os desafios. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Fátima. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando sobre sentimento de inferioridade. Então, a comparação, ela alimenta esse sentimento. Por isso que você precisa tomar cuidado com as comparações que você faz hoje. Existem comparações que são extremamente nocivas. E aqui uma reflexão. Ela é uma armadilha que te leva para a infelicidade. E as redes sociais hoje, infelizmente, elas fazem você muitas vezes se sentir pior do que quando você, por exemplo, começou a mexer nela. Você já percebeu isso? Principalmente quando você está já num estado de tristeza, num estágio de estagnação. A rede social ela está alimentando essa infelicidade. Por isso que você precisa começar a controlar o seu uso da própria rede social. E parece contraditório, porque eu estou aqui falando para você através de uma rede social. Mas existem conteúdos, conhecimentos que valem a pena sim você continuar acompanhando através da rede social. Mas existem coisas que estão, na verdade, te adoecendo. Por isso que, quando eu estou me sentindo inferior, quando eu estou me sentindo incapaz, eu não ajo. E aí, quando eu não ajo, a vida não acontece. Guarda essa frase, escreve essa frase aqui para você não esquecer. Sem ação, não há transformação. Sem ação, não há transformação. Não tem como você transformar nada se você não agir. A tua vida hoje ela está travada, ela está bloqueada, ela não está do jeito que você queria, você precisa começar a agir. Ô gata, eu quero agir, mas eu não consigo. Talvez um dos fatores seja esse excesso de comparação. O tempo todo você deixa a sua mente ficar te comparando. Você compara o bastidor caótico seu, aquilo que você sabe que está dando tudo errado, com o palco dos outros. E nem sempre esse palco ele é verdadeiro. As redes sociais, elas, em sua maioria,
elas demonstram, elas mostram uma vida perfeita. E uma vida perfeita não existe. Uma vida perfeita não existe. Todo mundo tem os seus desafios. Eu tenho vários desafios. Desafios internos, desafios externos. Você tem os seus desafios. Então não se sinta pior do que ninguém. É por isso que eu sempre digo isso. Eu tenho muito cuidado de mostrar minha vida pessoal. E não porque eu tenho vergonha, não porque eu tenho medo do que pode acontecer, não. Porque hoje, através de todos os meus processos, né, de autoconhecimento, de cura, de ação, a minha vida, eu olho para ela, por exemplo, comparando, e aí uma comparação, mas só para você entender, comparando com muitas pessoas que eu lido hoje através da hipnoterapia, através das mentorias, através do programa Blindagem Emocional, eu vejo que a minha vida, ela tá legal. Ela tem os seus desafios, claro, todos nós temos, mas a minha vida tá legal. E aí eu realmente tenho muito receio de colocar algo aqui para você e aí você começar a falar, puxa, mas a minha vida não tá assim. E aí isso alimenta esse sentimento de inferioridade. Por isso, presta atenção nessa reflexão também que eu coloco aqui. A comparação é uma forma de autodepreciação. Você fica se autodepreciando porque você não conseguiu atingir aquilo, você não alcançou o que o outro está mostrando. E aí volto a dizer, nem sempre o que você vê na rede social é real. As pessoas não mostram as suas derrotas. As pessoas não mostram as suas derrotas, elas só mostram as suas vitórias. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Essa conversa de hoje ela é profunda mesmo. Ela é profunda. E eu vou mostrar para você, daqui a pouquinho, 5 pilares para você superar esse sentimento de inferioridade. Mas eu quero te preparar para essa conversa. É muito importante que você interaja aqui comigo. Eu preciso saber se isso está fazendo sentido para você. Coloca um coraçãozinho. Eu preciso saber se isso está fazendo sentido para você. Tudo bem? Por quê? Porque quando você começa a se identificar com isso que eu estou te falando, isso mostra que você precisa agir para fazer algo diferente. É impossível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se você fica lá na rede social, se comparando o tempo todo você está se comparando com as outras pessoas, o tempo todo você está se autodepreciando, o tempo todo você está se achando a pior pessoa do mundo, porque você não consegue ter lá o corpo perfeito da influencer A, você não consegue ter a vida próspera que o influencer B mostra para você, você se sente inferior. E isso vai o quê? Te autodepreciando através do quê? Sugando a sua confiança. Sem confiança, eu não ajo. Eu só consigo agir quando eu confio que eu posso fazer, que eu sou capaz. Faz sentido? Você só age quando você sabe que você é capaz de sim, de realizar aquela ação. O problema de você ficar nesse ciclo de estagnação, de você não fazer nada para mudar a sua vida, para você, essa sensação muitas vezes de paralisia, é que isso vai o quê? Abalando a sua autoestima. E a autoestima é a maneira como você se enxerga. A autoestima não é apenas o externo. Muita gente confunde isso. Acha que a autoestima é, eu vou no salão e vou cortar o cabelo, vou fazer um penteado novo. Não. Autoestima não é apenas isso. Autoestima principalmente é o quê? A imagem que você tem de si. Você gosta da imagem que você vê no espelho? Você está orgulhoso do que você é hoje? Porque talvez você não olhe dessa maneira. Você talvez se autodeprecie. E é por isso que as comparações elas são tão maléficas para isso. E aqui eu quero que você entenda é que a comparação ela tira a sua autenticidade. Escreve aqui, autenticidade. Ela tira a sua autenticidade.
E aí você começa a fomentar uma série de pensamentos negativos e o pior, presta atenção agora que fichas irão cair. Se a comparação me paralisa e ela tira a minha autenticidade, eu acabo me transformando no quê? Num personagem para me adequar ao que eu acho que, digamos, vai ser bem visto, vai ser bem quisto. E talvez ao longo da tua vida, você tenha se transformado num personagem para quê? Para se encaixar na vida das pessoas. Para se encaixar nas expectativas das pessoas. Alguém aqui verdadeiramente se identifica com isso? Você se tornou a boazinha para se encaixar dentro de uma família. Você se tornou alguém fora da sua autenticidade apenas para agradar os outros. E aí hoje você não consegue dizer não. Aí hoje você carrega o mundo nas costas. Ó, várias pessoas se identificando. Várias pessoas se identificando. Bom dia, Doris. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui a Suzana. Deixa eu botar os meus óculos aqui. Nessa nova profissão que estou vivenciando, isso é muito real. As pessoas só mostram coisas boas. Mas na coxia, acho que deve ser isso. Na coxia é bem diferente. Isso não é um julgamento, e sim uma observação. Nem tudo que reluz é ouro. Sim, exatamente. Nem tudo que reluz é ouro. Ninguém mostra as suas derrotas. Ninguém mostra as suas derrotas. Todo mundo mostra o quê? Uma vida perfeita. Mostra uma vida que, nossa, você fala e fala assim, eu quero ter essa vida. Eu quero ter essa vida. E não tem nada de errado em você querer ter essa vida. O problema é que quando você já não é autêntico, não é autêntica, e você sabe que tem uma distância para você conquistar aquilo, você paralisa. Você paralisa. E essa paralisia é ela que vai te adoecendo. Por quê? Porque você vai se sentindo cada vez mais incapaz, cada vez mais inferior, a sua vida não muda e você fica no mesmo patamar. Por isso que você tem que fazer essa análise que eu vou te falar agora. Será que você está vivendo o mesmo ano há muitos anos? Presta atenção nisso. Será que você não está vivendo o mesmo ano há muitos anos? Com os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas, com esse sentimento de inferioridade apenas crescendo e a sua evolução estagnada, se não regredindo? Começa a perceber como é que está realmente a tua vida. E aí você precisa parar de se conformar com essa vida. Essa não é uma vida que você precisa ter. Essa vida é uma vida que machuca demais. E você pode sim ter uma vida de coragem. Escreve aqui, vida de coragem. A vida de coragem é a vida que é boa para você, de acordo com a tua autenticidade, com a tua essência, de acordo com os teus sonhos, com os teus objetivos. A vida de coragem é isso. A vida do agir com o coração. Todo mundo tem o direito de ter uma vida de coragem. Mas nem todo mundo merece. Tem uma diferença. Todo mundo tem o direito. Todo mundo pode ter uma vida de coragem, mas nem todo mundo merece. Sabe por quê? Porque para merecer, eu preciso fazer. Eu preciso agir. A vida de coragem, ela não vai bater na sua porta falando o seguinte: bom dia, eu sou a vida de coragem, vim aqui para a gente viver, né, uma relação juntos. Não. A vida de coragem, ela é conquistada através de ações. Escreve aqui, vida de coragem é conquistada. Você precisa fazer para ter essa vida de coragem. E talvez hoje você fale, não, é impossível eu ter essa vida de coragem. Eu estou no fundo do poço. Estar no fundo do poço, infelizmente, é mais comum do que você pode imaginar. Como a Suzana falou bem aqui, né? Deu um ótimo exemplo. Quantas pessoas que não mostram uma realidade, mas no fundo, elas estão no fundo do poço. Porque o fundo do poço para cada pessoa é diferente. Por exemplo, vou dar o meu exemplo quando eu estava no fundo do poço.
E aí você vai poder falar o seguinte: não, Gata, mas isso não é o fundo do poço. Mas olha só, há 10 anos eu tinha uma agência de comunicação. Eu era dono, proprietário, uma agência que ia muito bem, faturava muito bem, eu ganhava muito bem. Eu tinha dinheiro, eu era dono do meu negócio. Aí você pode falar o seguinte: nossa, que vida perfeita, é a vida que eu quero ter. Eu não tenho isso, Gata, hoje eu não tenho, sei lá, 10 reais na carteira. Só que essa era uma parte da minha vida que estava boa sob o aspecto, digamos, financeiro, mas eu estava infeliz. Eu tinha o dinheiro, mas eu estava infeliz. E aonde era o meu fundo do poço? Eu estava vivendo numa depressão silenciosa, porque eu não tinha coragem, eu tinha muito medo de romper com aquele ciclo, porque aquilo já não me fazia mais feliz. E aí qual era o meu fundo do poço? Eu passava horas dormindo, eu passava horas, na época nem era tanto o Instagram, mas era muito o Facebook. Eu passava horas rolando o Facebook, vendo vídeo engraçadinho. Essa era a minha vida. E aí no final do dia eu ia beber. Bebia todos os dias, de segunda a segunda. Esse era o meu fundo do poço. Mas eu mostrava esse fundo do poço para as pessoas próximas a mim. Tanto que muitos amigos meus que me escutam hoje, que até eu me sinto muito honrado, muitos deles fizeram a blindagem emocional, o meu programa, fizeram hipnoterapia, mentoria comigo, e quando eles escutam isso, eles falam: eu não acredito quando você disse que você estava em depressão naquele momento. Claro, eu não mostrava, eu fingia muito bem. Eu era a pessoa mais alegre da mesa, eu era o cara que chamava todo mundo para beber. Então, claro que ninguém via a tristeza profunda que eu estava vivendo, o fundo do meu poço. E eu me sentia inferior aos meus amigos. Porque os meus amigos mostravam uma vida também assim, perfeita. Eles mostravam uma vida perfeita. E havia aí um certo fingimento. Ninguém mostrava o seu bastidor. Então, quando eu falo hoje para as pessoas: nossa, eu vivi há 10 anos numa depressão silenciosa, muita gente que conviveu comigo não acredita. Então, entenda que o teu fundo do poço é diferente do fundo do poço de outras pessoas. Mas é possível você sair desse fundo do poço. Para você, o fundo do poço pode ser financeiro, o seu fundo do poço pode ser o relacionamento que você está vivendo hoje. O seu fundo do poço hoje pode ser o medo de fazer uma transição de carreira como eu tinha. O seu fundo do poço pode ser a sua saúde, que hoje está debilitada. Cada um tem o seu fundo do poço. Mas o que eu quero que você entenda é: sim, é possível você sair do fundo do poço. Você precisa acreditar que é possível. Quando você deixa de acreditar, aí é que você não vai fazer nada. Ô Gata, mas eu não sei como sair do fundo do poço. E é por isso que agora você vai entender como dominar esse sentimento de inferioridade. Eu vou te passar aqui 5 pilares. 5 pilares. Por quê? Porque hoje você está provavelmente sem confiança em si. Você está sem confiança. Isso, Paula, é possível sim. É possível. É possível você sair do fundo do poço, mas você precisa agora recuperar a confiança. Por quê? Você deixou a confiança ela ser escondida pelo excesso de comparação. De tanto você se comparar com outras pessoas, você fala: não vou fazer. Não vou fazer. Para mim, a vida não é assim para mim. Olha só, Ana, já passei por isso hoje. Hoje, aos 40 anos, nunca me senti tão bem. Excelente, Ana. Fico muito feliz. Ana faz parte da comunidade Coragem. Excelente. Isso já que você precisa acreditar que é possível sair do fundo do poço. Sim, se você não acreditar, aí que nada acontece. Aí que absolutamente nada acontece.
Oi, Luzinete, bom dia. Vamos falar então agora dos 5 pilares para você superar esse sentimento de inferioridade. E o primeiro é o seguinte: você precisa buscar a causa. Por quê? Porque você, teoricamente, não nasceu com esse sentimento de inferioridade. Por que eu estou enfatizando teoricamente? Você vai entender daqui a pouco. Mas, teoricamente, você não nasceu. Existe uma causa, existe um primeiro aprendizado que você vivenciou e que criou esse sentimento de inferioridade. Por que eu falo teoricamente? Porque tudo que você viveu na gestação, quando você estava lá na barriga da mamãe, tudo que você viveu junto com as emoções da mãe, gerou interpretações na sua mente. Então pode ser que mamãe se sentia inferior, mamãe era desvalorizada, mamãe era humilhada nesse momento da vida que você estava na barriga dela, você absorveu isso e você repete esse padrão. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que eu digo, teoricamente você não nasceu com esse sentimento de inferioridade. Agora, esse sentimento de inferioridade, ele pode ter sido construído aonde? Assim que você nasceu, dentro do ambiente que você viveu. Por exemplo, olha só, uma coisa que é muito comum, que eu já tratei várias vezes na hipnoterapia. Várias vezes na hipnoterapia, esse sentimento de inferioridade. Você nasceu e você tem uma irmãzinha, um irmãozinho. E aí o que acontece? Vocês crescem ouvindo comparações que a mamãe, que o papai, que a vovó, que o vovô, seja lá quem for, falava e você estava ali absorvendo aquilo. Do tipo, nossa, o seu irmãozinho, ele é mais esperto do que você. O seu irmãozinho é mais inteligente do que você. O seu irmãozinho é mais obediente do que você. O seu irmãozinho é isso, o seu irmãozinho é... Irmãozinho eu tô falando, mas pode ser irmãzinha também, ok? Irmãozinho e irmãzinha, eles são sempre melhores do que você. Ou ainda, essa comparação vai para fora da sua casa. Olha, a filha da fulana de tal, ela ajuda em casa, ela faz isso, ela faz aquilo. Essa comparação. Bom dia, Eloide. Bom dia, Nara. Bom dia, Alice. A gente está falando aqui sobre sentimento de inferioridade. Essa comparação vai criando um sentimento do quê? Nossa, eu não sou nada boa, né? Nossa, tudo que eu faço tá errado. Ou primos, boa, Paulo. Ou primos, enfim. Toda essa comparação vai criando na criança o quê? Nossa, nada do que eu faço é bom. Nossa, nada do que eu tento aqui dar o meu melhor é reconhecido. Isso tem a ver com, escreve aqui, desvalorização. A desvalorização que a criança sofre nessa infância, especialmente na primeira infância, que vai até os 7 anos de idade, molda esse sentimento de inferioridade. E aí o que acontece? Ela se sente incapaz, ela se sente insegura de agir. E aí o tempo todo ela está o quê? Buscando referência. Então por isso que aí a rede social, voltando ao que a gente falou no início da nossa conversa aqui, a rede social se torna um provedor desse sentimento de inferioridade. Por quê? Eu fico buscando saídas, eu fico buscando as vidas perfeitas e eu não ajo para mudar a minha própria vida. Faz sentido isso para você? Então o primeiro pilar é: eu preciso identificar a causa. Grande Luiz, seja muito bem-vindo. Diógenes Patrícia, Ana Paula Mercatelli, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando sobre sentimento de inferioridade. Vou falar de 5 pilares aqui, já falei do primeiro. Para você superar esse sentimento de inferioridade, que é: busque a causa. Em algum momento você aprendeu a se sentir inferior e você assumiu esse personagem. Bom dia, Galega, seja muito bem-vinda. Você assumiu esse personagem de inferioridade. Comece a olhar o teu comportamento. Eu sempre gosto de dizer que a vida é como uma peça de teatro. Numa peça de teatro existem personagens. E
muitas vezes não dá para ter dois personagens iguais. Por exemplo, não dá às vezes, né? Não dá para você ter dois vilões naquela mesma peça teatral. Então, se existe já um vilão, eu preciso ter um bonzinho. Eu preciso ter uma boazinha. Eu preciso ter um mais calado. Eu preciso ter uma pessoa mais ativa. Ou seja, você é um personagem dentro da peça teatral da sua vida. E o que você viveu da gestação até o final da primeira infância moldou todos os seus comportamentos. Por quê? Um comportamento é o resultado de uma crença. Escreva aqui, crença. E uma crença é constituída de interpretações que a sua mente cria sobre determinado assunto, determinada situação, determinada experiência. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que na sua infância, você, pequenininho, você foi mordido por um cachorrinho, por um cachorro. Você foi mordido por um cachorro. A interpretação que a sua mente provavelmente criou é: cachorros são perigosos. Essa interpretação sustenta a crença de que, olha, eu acredito que tem que tomar cuidado com o cachorro é perigoso, o cachorro pode atacar. E aí você, na fase adulta, qual é o teu comportamento quando você vê um cachorro? Você se assusta, você não quer muito carinho com o cachorro, e pode ser o cachorro mais fofinho do mundo. Você fica o quê? Reticente. Por quê? A interpretação daquela experiência que você teve se tornou a sua crença, e a sua crença se tornou o teu comportamento. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Bom dia, Maria Augusta. Bom dia, Chig. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Evandro, também por aqui. Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a Mauri Nascimento também. Bom dia. Estamos falando aqui sobre sentimento de inferioridade. Bom dia, Luzinete. Seja bem-vinda. Esse é o primeiro pilar, buscar a causa. E aí, quando eu busco a causa, eu preciso o quê? Mudar a interpretação. Eu preciso dissociar a emoção, por exemplo, nesse caso do cachorro. Imagina você, criança, sendo mordida pelo cachorro. Você deve ter ficado o quê? Com medo. Medo é uma emoção. Por isso que toda vez que você, hoje, adulta, mesmo sabendo que, nossa, aquele cachorrinho, aquele pupizinho não vai fazer nada, você fica o quê? Com medo. O medo está te alertando. Opa, toma cuidado, hein? O cachorro pode te morder, o cachorro pode te atacar. Mesmo você sabendo que você é adulta, 3 vezes maior que o cachorro, você olha, você sente medo. Eu preciso mudar essa interpretação para que aí assim eu mude as minhas crenças e com isso o meu comportamento. Tudo bem? Então, você não nasceu se sentindo inferior. É só você olhar para um bebê. Aliás, não sei se você sabe, você já foi um bebê. Bem bonitinho, com certeza. E um bebê, ele se sente inferior a outro bebê? Não se sente inferior. O bebê, ele não está nem aí, né? Ele está vivendo a vida dele, do jeitinho dele. É a mesma coisa que provavelmente aconteceu com você. A não ser que você carregue já esse sentimento de inferioridade que vem da gestação. O que é muito comum também. Mães que eram desvalorizadas, humilhadas, traídas. Esse sentimento a mãe sentiu. E como você estava na barriga dela, existe aí uma fusão emocional. Escreve aqui, fusão emocional. Que vai, inclusive, até o final da primeira infância. Por isso que tem muitas doenças infantis, principalmente nesse período, que às vezes a própria medicina não consegue entender. Nossa, mas por quê? Por que você tem lá uma sequência de doenças? São doenças que você, na verdade, somatizou por conta do quê? Do que a sua mãe estava vivendo emocionalmente naquele período. Tudo bem? Então esse é o primeiro pilar para você superar o sentimento de inferioridade. Você precisa buscar a causa. O segundo, você vai precisar do quê? Dominar os pensamentos. Escreve aqui, dominar os pensamentos. Tudo começa por um pensamento. Tudo começa por um pensamento. Todas as nossas ações, pensar, sentir e agir. Você pensa, você sente e você age.
E se você não dominar os pensamentos, o que vai acontecer? Nem sempre você vai ter um pensamento empoderador, um pensamento positivo. E aí o que acontece? Você vai ter um sentimento ruim e com isso uma ação que provavelmente vai ser distante daquilo que você deseja. Então por isso que você tem que tomar muito cuidado para onde você leva a sua atenção. Porque toda vez que você está na rede social, por mais que seja um movimento até automático, né? Porque você está ali rolando o feed e tal, por mais que seja um movimento automático, tudo que você vê gera um pensamento. E com isso um sentimento. E a partir daí uma ação. E essa ação, nem sempre ela acontece, mas ela é o quê? Ela é feita e o teu corpo sente isso. Porque o cérebro, por exemplo, se a ação que a mente determina é de lutar, por exemplo, porque existem 3 ações que a gente faz de maneira automática. Escreve aqui para você não esquecer. Lutar, fugir ou paralisar. Lutar, fugir ou paralisar. Eu posso não estar lutando com um inimigo, mas se a minha mente tem uma interpretação que eu preciso lutar para garantir a minha sobrevivência, o meu cérebro descarrega vários hormônios como se eu estivesse diante de um predador. E aí, isso desgasta o meu corpo. Tudo bem? Olha só, Ana, hoje mesmo, vindo para o trabalho, vieram pensamentos sabotadores. Daí parei e falei, vamos mudar esses pensamentos. Eu domino a minha mente. Perfeito. Isso é blindagem emocional. É quando você domina esses pensamentos na raiz. Então você precisa dominar os pensamentos. E aí tem uma coisa importante, que tem a ver com o quê? O ambiente que você está. Ontem a gente falou muito disso. O teu ambiente hoje, ele é empoderador ou enfraquecedor? Porque um ambiente enfraquecedor, ele vai alimentar pensamentos negativos. Faz sentido? Você deve conhecer alguém que quando você chega com uma boa notícia, essa pessoa vai olhar sempre para o lado negativo. Alguém conhece alguém assim? Não precisa falar o nome dela não, ok? Não queremos causar intrigas aqui logo pela manhã. Mas você deve ter alguém que você conhece ou já conheceu, né? Que você fala, bom dia, que dia lindo. A pessoa, não, mas vai chover, hein? Vai estar trânsito quando a gente sair daqui. Você conhece alguém assim? O teu ambiente, ele fomenta os pensamentos. Então você também vai precisar, para tirar esse sentimento de inferioridade, você vai precisar o quê? Controlar esse ambiente. Porque muito também desse sentimento de inferioridade vem desse ambiente. Começa a perceber com quem você anda, quem são as pessoas mais próximas a você. Se elas também não têm esse sentimento de inferioridade. E aí você vai falar assim, não, gata, eu tenho, sei lá, um cunhado, a culpa é sempre do cunhado, né? Mas eu tenho um cunhado que ele inclusive, né, ele sempre se coloca tão confiante, ele até ele faz com que eu me sinta inferior. Pode ter certeza, esse tipo de pessoa também se sente inferior, mas aí ele encontrou o quê? Um recurso para se proteger disso. É uma máscara. Lembra que eu te falei que o sentimento de inferioridade tira a sua autenticidade? Ele se tornou um personagem, então ele ataca primeiro. Então ele te atacar é normal, por quê? Porque ele protege a sua vulnerabilidade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Vamos ao terceiro pilar para você dominar esse sentimento de inferioridade, que é neutralizar o ambiente, como eu acabei de falar. Foi na sequência que eu acabei esquecendo de mostrar aqui, mas é neutralizar esse ambiente. É fundamental que você comece a dizer não para o ambiente. Ô gata, já que tá falando que minha mãe é assim, nossa, como que eu vou dizer não para minha mãe? Pois é. É simples? Não, não é simples. Porém, aí você precisa fazer escreve aqui, escolha. Ô gata, mas eu não quero deixar de falar com a minha mãe. Mas você não precisa deixar de falar com a sua mãe. Mas você precisa neutralizar o ambiente. Então você precisa criar estratégias para quê?
para que a sua mãe não te afete tanto. São escolhas. Então você precisa controlar isso. Senão, o que acontece? Você é sugado pelos problemas da mãe, pelo pessimismo da mãe, você acaba sendo sugado. E eu estou falando mãe aqui porque eu peguei o exemplo da Jaque, mas pode ser o pai, pode ser o marido, pode ser a esposa, podem ser os filhos, podem ser os amigos. Está fazendo sentido para você? Neutralizar o ambiente. Você vai precisar neutralizar o ambiente para poder não se enfraquecer e principalmente para não alimentar esse sentimento de inferioridade. Porque a pior coisa que existe, não vou dizer que é a pior, mas uma das piores coisas que existem é quando você cria consciência, como você está criando aqui, ao longo aqui das nossas conversas, você vai criar ainda mais consciência nas lives de aquecimento do Mapa da Coragem que começam na segunda-feira. E aí você fala o seguinte, entendi, eu quero mudar minha vida, eu sei que eu tenho que entrar em ação, é isso que eu vou fazer. E aí você, às vezes, empolgado, você vai falar a sua decisão para aquela pessoa mais próxima a você. E uma das piores coisas que existem é quando a pessoa fala o seguinte, isso aí não vai dar certo. Você sempre falha, você sempre desiste. Alguém já viveu isso? Ou vive isso? Tudo dá errado para você. Você não vai conseguir. Isso é o chamado balde de água fria, né? Que a gente toma muitas vezes. Por isso que eu preciso neutralizar o ambiente. Eu preciso aprender a dizer não. A Ana está dizendo aqui, aprender a dizer não é libertador. E é mesmo. E é libertador. Tudo bem? A Suzana, minha família não é 100%, mas hoje reconheço que vivo em uma família encorajadora. Eu vivia no passado, isso não deixava que eu reconhecesse que minha família me encorajava. Sim, por isso que a gente precisa fazer as pazes com a nossa história, para que a gente possa enxergar a realidade. Porque enquanto eu não trato as causas, que é esse pilar número 1, eu estou olhando para tudo com os óculos da minha emoção. E olhar pela emoção não é a melhor escolha. Não é a melhor escolha. A Jaque, depois que conheci você, não sou mais a mesma Jaque de antes. Pô, que legal. Fico muito feliz com isso. Vamos ao quarto pilar. E o quarto pilar é: tenha clareza e direção. Escreve aí, clareza e direção. Por quê? Porque eu busquei a causa, tratei a causa, dei uma nova interpretação para minha mente, entendi o que aconteceu comigo lá atrás, eu dominei os meus pensamentos, eu neutralizei o ambiente. Agora eu preciso ter clareza e direção na minha vida. Eu preciso ter clareza e direção. Eu preciso saber para onde eu estou indo. O que eu quero da minha vida. Uma vida sem sentido é uma vida perigosa. Uma vida sem sentido é uma vida muito perigosa. Por quê? Porque uma vida sem sentido, qualquer caminho serve. Você precisa acordar todos os dias com um objetivo claro sobre o que você vai fazer. Quem faz a blindagem emocional comigo, quem fez, quem está hoje na comunidade Coragem, a gente tem uma ferramenta que você pode usar agora. Você pode usar ela agora. Quem já fez mentoria comigo, como a Suzana, você pode usar agora, que é um diário. E nesse diário, uma pergunta é fundamental, que é: qual é o meu objetivo do dia? Eu preciso saber qual é o meu objetivo do dia de maneira clara. De maneira clara. Por exemplo, hoje, no meu diário, eu faço esse diário já há uns quase 8 anos. Falhei alguns dias? Falhei. Não fiz todos os dias desses 8 anos, mas na maioria absoluta eu fiz. Hoje foi um dia que eu já comecei o meu diário. O meu objetivo do dia hoje: eu preciso terminar os criativos, como a gente chama, para o lançamento do Mapa da Coragem. Então, assim, o que é criativo? É a propaganda, né? Gravar os vídeos e tal. Eu preciso terminar isso. Esse é o meu grande objetivo do dia. E aí, tudo que aparecer e que vai aparecer, sem dúvida nenhuma, para, entre aspas, me desviar desse objetivo, eu vou dizer não. Agora, se eu não tenho um objetivo do dia, eu vou absorvendo as coisas. Vamos fazer isso, vamos sair, vamos não sei o quê, vamos... E aí, quando vê, eu não faço o que precisa ser feito. Então você precisa ter. Bom dia, Gabriela.
você precisa ter um objetivo do dia. Um objetivo é fundamental. Bom dia, Tuca. Bom dia, Mel Santos. Seja muito bem-vinda. A gente está falando aqui sobre sentimento de inferioridade. A gente está no 4º pilar. E eu vou te falar o 5º. O 5º pilar é talvez o mais importante de todos, que é crie blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. Você precisa criar blindagem emocional. Para que você possa dominar os medos, dominar os pensamentos, dominar as emoções. Blindagem emocional é exatamente isso. Escreve aqui, blindagem emocional, para você não esquecer. É o domínio dos medos, das emoções e dos pensamentos. Quando você tem blindagem emocional, é o que a Ana falou há pouco aqui. A Ana estava indo para o trabalho, pensamentos negativos e sabotadores começaram a brotar na mente dela, e aí ela usou o quê? A blindagem emocional. Ela dominou. Peraí, eu não preciso pensar nisso. Peraí, isso não é verdade. E a blindagem emocional ela só acontece quando você consegue dominar essas emoções, esses pensamentos e esses medos. Especialmente o quê? Os medos imaginários. Porque são os medos imaginários que fazem você permanecer numa vida de sofrimento. Entende isso? Ter blindagem emocional é fundamental, essencial, para você tomar as melhores decisões. Para você dizer não para o ambiente muitas vezes. Para você neutralizar o ambiente. Para você fazer as melhores escolhas. Para você parar de ficar ali no celular, aqui no celular, né, porque estamos todos no celular, ficar rolando rede social sem sentido nenhum. A vida está acontecendo aqui fora aqui desse celular. E você continuar paralisada, estagnada, sem ação, não vai mudar a sua vida. Então, combater esse sentimento de inferioridade é essencial. A comparação que hoje você deixa livre, leve e solta, principalmente através das redes sociais, ela está te adoecendo. Agora, existe uma comparação que você deve sempre fazer. Presta atenção que é a coisa mais importante que eu vou falar aqui. Bom dia, Rosa, seja bem-vinda. É a coisa mais importante que eu vou te falar agora. Existe uma comparação que você, sim, precisa fazer sempre, que é com quem você foi ontem. Essa é a comparação mais justa. Essa é a comparação mais justa. Com quem eu fui ontem. Por que eu vou me comparar com quem eu fui ontem? Para que eu possa melhorar. Para que eu possa entender por que, por exemplo, eu não consegui cumprir aquilo que eu tinha falado. Essa é a melhor comparação, é a comparação mais justa. Com quem você foi ontem. Para de se comparar com o influencer A, com seu amigo, com seu cunhado, com alguém da tua família, com seu irmão, com a sua irmã. Não. Compare-se com você. E aí por isso que o diário de bordo, que eu utilizo tanto nas mentorias quanto no programa Blindagem Emocional, como na comunidade Coragem, é tão importante. Porque eu consigo identificar as minhas melhorias. Várias pessoas que já passaram por esses processos comigo percebem essa mudança. Nossa, no início aqui eu estava mal e agora, olha só, fui evoluindo, eu estou bem. Eu consegui. Por quê? Porque você está usando essa comparação, a comparação justa. Eu, hoje, com quem eu fui ontem. E o nosso objetivo sempre é o quê? É evoluir a cada dia, aprender com os erros, aprender com as frustrações e evoluir. Eu só vou evoluir se eu souber como é o meu processo, não me comparando com A, com B ou com C. Quando eu comecei, e a minha blindagem, eu comecei, né, nisso que eu faço hoje, né, falando de autoconhecimento, falando de blindagem emocional, eu ainda não tinha tanta blindagem emocional. E aí eu me comparava com os grandes players do mercado, né, do meu mercado, nomes incríveis. E aí eu ficava olhando para cima
E eu olhava para cima e me sentia o quê? Inferior. Hoje eu continuo muitas vezes olhando para cima, mas sabendo que o que eu faço hoje ajuda muitas pessoas, sem ficar me comparando. Nossa, mas fulano já está fazendo isso. Que bom que ele está fazendo isso. Mas isso não me diminui. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E esse aí talvez seja o grande problema. Enquanto você não souber quem você é de verdade, você está buscando em outras pessoas um modelo perfeito, um modelo que você gostaria de ser. E a gente precisa aceitar quem a gente é. Nós somos perfeitos? Não, ninguém é perfeito. Nem esses modelos lá de cima são perfeitos. Mas a gente precisa ter orgulho da nossa história. Ô gata, a minha história é muito difícil. Que bom que a sua história é difícil. Não tenha mais vergonha dela. Olha para a sua história com orgulho. Escreve aqui: a sua história é o seu maior tesouro. Escreve aqui: a minha história é o meu maior tesouro. Tem muita gente que tem vergonha da sua própria história, dos resultados que teve. Não tenha mais vergonha disso. Orgulhe-se, porque foi essa história que te trouxe até aqui. Essa história, ela teve momentos bons, teve momentos ruins, mas é a sua história. Por isso que quando eu faço as pazes com a minha história, eu me empodero de uma maneira profunda. Porque aí eu sei quem eu sou de verdade, eu não preciso ser mais um personagem, eu não preciso usar mais uma máscara. A sua história é o seu maior tesouro. Orgulhe-se dela. Orgulhe-se da história que você tem, que você construiu até aqui. Para de esconder a sua história debaixo de um tapete. Ninguém é perfeito. Ninguém na rede social é perfeito. As pessoas só mostram, claro, a perfeição. Mas pode ter certeza. Existem muitos problemas, muitos defeitos. E você é tão igual quanto essas pessoas. Você é tão capaz quanto essas pessoas. Mas comece a se orgulhar da sua história. A sua história é o seu maior tesouro. Tudo bem? Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado, o que você aprendeu. Coloca aqui, compartilha para fixar esse aprendizado e para você ajudar outras pessoas. Outras pessoas que talvez vão se identificar com o aprendizado que você teve. Bom dia, Silvia. Boa, Silvia. A sua história é o seu maior tesouro. E a sua história é incrível, hein, Silvia? Eu sei porque eu conheço bem. Sua história é incrível. Uma mulher de muito sucesso. Talentosíssima. Vamos ver aqui alguns comentários. Coloca aqui, deixa eu botar os meus óculos, porque essas letrinhas do Instagram estão ficando cada vez mais difíceis aqui. Boa, Suzana, minha história é meu maior tesouro, tenho orgulho da minha história. Isso, Jaque também, Eloide, excelente. A sua história é o maior tesouro. A comparação mais justa é com quem você foi ontem. A Jaque, já estou conseguindo dizer não, é libertador. Sim, é libertador. A Elisângela, eu quero blindagem emocional. Em breve, participe do Mapa da Coragem. Ó. Jaque, eu preciso criar blindagem emocional. Excelente. Qual o meu objetivo do dia? Tenha sempre um objetivo do dia. Sempre. Mesmo que seja algo pequeno no começo. Pô, gata, eu não sei, não tenho um objetivo. Sei lá, o objetivo do meu dia é arrumar a cama. Nossa, mas é muito pouco. Começa no pequeno. Porque esse é o jogo da disciplina. Tudo bem? Esse é o jogo da disciplina. Beleza? A Silvia, ouvi pouco, mas acredito, ótimo. A Jaque, ganhei meu dia, que bom. A Ana, fazer a comparação justa com quem fui ontem. Exatamente, com quem você foi ontem. Para de se comparar, né? Por exemplo, no teu mercado aí da confeitaria, tem gente grande? Claro que tem. Só que tem gente que está muito mais tempo que você. E tá tudo bem. Ah, mas eu estou começando agora, então por isso que eu sou pequena. Não, você está começando agora como todo mundo começou. Ninguém começou pronto. Ninguém começou pronto. Então, eu olho muito hoje para quem está na minha frente para modelar. Existe uma diferença. Modelar é, o que esse cara fez que deu certo?
que esse cara fez que não deu certo? É uma espécie de GPS. Então, beleza. Pô, isso aqui deu certo? Vamos apostar nisso. Tudo bem? A Luzinete, também tenho muito orgulho da minha história. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Luzinete. A sua história também conheço bem. Tenha muito orgulho dela. Muito orgulho dela. Damásio, o que é Mapa da Coragem? O Mapa da Coragem é um evento gratuito que eu vou fazer nos dias 22, 24 e 26 de abril, onde você vai ter aí um mapa, um passo a passo para você superar os seus medos, destravar a sua vida e recuperar a coragem. Tá? E esse é um evento gratuito, online, 100% online, 100% gratuito. Só que eu vou fazer lives de aquecimento a partir de segunda-feira, tanto que o Mentalidade Yogata acaba amanhã, inclusive, e aí a gente vai se dedicar a essas lives de aquecimento, que vão acontecer em 2 horários, às 8h15 da manhã e às 8h15 da noite. E o Mapa da Coragem vai ser isso, você vai ter um verdadeiro mapa para você destravar a sua vida. Por exemplo, se você tem hoje um problema na sua área de relacionamento ou na sua área profissional, você não consegue tomar uma decisão, você tem medo de fazer, sei lá, uma transição de carreira, o Mapa da Coragem é para você entender como superar esses medos, recuperar a coragem, destravar a sua vida. Tudo bem? Deixa eu ver aqui a Eloide, me comparar com o que eu fui ontem, melhorar a cada dia. Boa, excelente. A Ana, perfeito. Suzana, meu aprendizado vem em forma de reconhecimento. Sou grata pela vida e por tudo que vivenciei até esse momento. Boa, Suzana. E é muito legal ouvir isso de você, viu, Suzana? Porque quando eu te conheci, a Suzana, ela estava bem fragilizada por toda a história pregressa dela. Do momento que ela fez as pazes com a história, né? Ela fez primeiro o meu protocolo de hipnoterapia e depois a mentoria. Hoje ela recuperou o quê? A coragem. Hoje ela recuperou a mulher forte que ela é. Tem desafios pela frente? Claro que tem. Todos nós temos. Mas só o fato de você sair daquela paralisia que talvez hoje você viva, isso já é muito significativo. Muito significativo. Tudo bem? A Eloíde, o maior problema na minha visão, na minha vida, são os medos imaginários. Eu diria que na vida de todo mundo. Os medos imaginários, eles são terríveis. Mas tem como você superar esses medos. Tem como você superar esses medos. Tá bom? Blindagem emocional é exatamente isso. É o domínio sobre esses medos imaginários. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Amanhã, às 8h15 da manhã, temos, claro, o último Mentalidade Yogata desta temporada. E a gente vai falar sobre como se libertar da necessidade de aprovação dos outros. Como se libertar dessa necessidade de aprovação. Então esteja aqui comigo, porque vai ser o último Mentalidade Yogata dessa temporada. Porque na segunda-feira a gente começa com as lives de aquecimento do Mapa da Coragem, em 2 horários, 8h15 da manhã, 8h15 da noite. Você vai se cansar de tanto me ver, mas eu garanto que vai valer a pena, porque aí nos dias 22, 24 e 26 de abril teremos o Mapa da Coragem, tá bom? Um grande abraço, tchau!